Estamos aqui, ó Deus, reunidos em Teu nome, para Te adorar e Te glorificar, Senhor. Te louvo, Senhor, pelas vidas dos Teus filhos, filhas, que se encontram, meu Deus, aqui presentes, Senhor. Aqueles, meu Deus, que estão nos assistindo também, Senhor. Todos eles, Pai, continua conosco, nos abençoando, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 156. 156. Convido o presbítero Manuel. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. 156. 156. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com tenor achou-me, caído triste. As chagas com amor pensou, e ao lado os braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus. Por seu sangue restaurou minha Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Jesus amou-me, buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus. Por seu sangue restaurou minha Deus. Por Ele sou querido, de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus. Por seu sangue restaurou minha Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder acabar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará.
amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus. Por seu sangue restaurou minha Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Paz do Senhor para os irmãos. Os cooperadores estejam preparados para recolher os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. A Igreja do Senhor, fique de pé. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por estar na Tua casa, poder te servir e te adorar na beleza da Tua santidade. Pai, ó Pai, os contribuintes da Tua casa, os ofertantes, os dizimistas, ó Pai. Abençoa também aqueles que estão desempregados, Senhor. Estende as Tuas mãos para abrir a porta e dar a bênção a cada lar e a cada família, Senhor. Nós oramos nesta hora pedindo, Senhor, a Tua bênção no bendito nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino, igreja, o hino de número 1. Número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, paz dentro do nosso ser. Chuva de graça. Aleluia! Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do Consolador, faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça,
chuva pedimos ao Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do Consolador. Amém. Abra sua Bíblia, Salmo de número 23. Salmo de número 23. Glória a Deus. Vamos ler ele todo o Salmo. Que são quantos versículos, irmãos? Rapidinho, né? Agora, se eu falasse aqui, vamos ler o Salmo de número 119 todo. Eita, aleluia! Aí fica difícil, né, irmãos? Na epígrafe desse salmo está escrito assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Curve a sua cabeça, amado Jesus. Oh Senhor amado e querido, lemos a tua palavra, Senhor. Necessitamos, meu Deus querido, da iluminação do teu Espírito Santo, meu Senhor. Necessitamos da tua graça, do teu poder, meu Senhor, para ministrar, ó Deus querido, a tua bendita palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um dos irmãos, irmãs que estão aqui, os que estão assistindo, a todos, meu Deus, quantos, ó Deus, estão ao alcance desta oração, ó Pai. Que sejam, meu Deus querido, alcançados também, Senhor, pela tua poderosa palavra. Seja conosco, Pai, nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando se trata do Salmo 23, o Salmo 23 é um dos salmos, ou por não dizer o salmo mais conhecido, por não dizer o mais popular. Vejam que este salmo, ele é lido, irmãos, em várias reuniões, até mesmo em velório, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir alguém lendo concernente ao Salmo 23, tal. Pessoas lendo estes salmos em situações difíceis da sua vida. Vejam que este salmo, irmãos, ele é o salmo do pastor.
Vejam que nesse texto, irmãos, maravilhoso, nós podemos ver que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é a nossa total provisão. O Salmo 23 apresenta também o Senhor como o Deus provedor. O Deus provedor. Nossa maior necessidade, queridos, não são as bênçãos de Deus. É interessante a gente aprendermos isso. A nossa maior necessidade é o Deus da bênção. É muito mais, incomparavelmente, irmãos, melhor termos o abençoador do que simplesmente as bênçãos do abençoador. O doador é mais importante do que a dádiva. Vejam que muitas pessoas, por falta de um equilíbrio, muitas das vezes se apegam mais às bênçãos do que o abençoador. Se apegam mais com aquilo que Deus dá do que, irmãos, com o próprio Deus. Há muitas pessoas que elas são presas em simplesmente, irmãos, em bênção de Deus. Elas têm sede, têm fome, anseiam pelas bênçãos de Deus. São boas? Claro que sim, irmãos, todos nós queremos. Mas o mais importante, queridos, é o Deus da bênção. Porque se nós nos apegarmos simplesmente às bênçãos, irmãos, elas não devem estar acima do abençoador. Em primeiro lugar, tem que vir Deus. Vejam que Abacuque, ele falou, queridos irmãos, ainda que a figueira não floresça, o fruto da vide minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! O que ele está colocando aqui é, não importa se eu tenho ou não tenho benção. O importante é que eu me alegre no Senhor. Eu tenho o Senhor na minha vida, no meu coração. Isso que é importante na vida do cristão. A Bíblia, queridos irmãos, nos apresenta vários nomes de Deus que estão neste salmo. Aproximadamente, irmãos, 7 nomes de Deus. Porque o nome, irmão, o nome de Deus, ou os nomes de Deus, revelam a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Quando você vê na Bíblia os nomes de Deus, irmãos, é revelando a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Vamos analisar, queridos irmãos, aqui na Bíblia, nesse salmo, alguns nomes de Deus. E o que ele, queridos irmãos, representa para mim e para você. Veja que
já no primeiro verso aí, irmãos, o salmista, que é Davi, né? Salmo de Davi, já fala assim: o Senhor é o meu pastor. Só uma pausa aqui antes da gente entrar nos nomes. O Senhor é o meu pastor. Parece, irmãos, que com essa expressão irmãos, que Davi, ele está agindo de uma forma possessiva. Meu pastor, meu pastor. Ao passo, irmãos, que Deus, esse pastor aqui que é Deus, ele não é só de uma pessoa. Ele é de todos aqueles que se achegam a Ele. Mas por que essa expressão, meu pastor? O Senhor é o meu pastor. Presta atenção nisso. Ovelha, irmãos, é um animal totalmente dependente do pastor. A ovelha, ela se apega com o pastor. Quando fala ovelha, o animal mesmo, né? O animal ovelha se apega com o pastor, com o cheiro do pastor, a pessoa do pastor. É tanto que em alguns rebanhos, se faltar a pessoa do pastor, as ovelhas, professora Márcia, chegam até a adoecer, não comem, ficam irritadas, ficam tristes. Por isso que Davi se colocou da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor. E com isso ele está dizendo: eu não aceito outro. Esse pastor aqui, ele é insubstituível. Aleluia! É ele. Eu não aceito. Entre os homens, os pastores de ovelha, animais, irmãos, para amenizar, muitas das vezes, a falta ou a ausência do pastor titular, irmã Jéssica, tinha o pastor adjunto, o pastor auxiliar, que na ausência do pastor titular, estava ali, o pastor auxiliar, para compensar a ausência do pastor. Irmão, a ovelha não sentia tanto, porque estava acostumada também com o co-pastor. Mas no aspecto espiritual, irmãos, o nosso pastor, o nosso Deus, ele é insubstituível. Ou deve ser insubstituível na minha e na sua vida. Eu não aceito outro pastor, o cristão fala. A ovelha temente eu não aceito, porque não há outro. Ele é incomparável. Ele é o meu pastor. Aleluia! Aí, queridos, continuando aqui, nós podemos ver que Davi, ele fala, queridos irmãos, o Senhor é o meu pastor. Davi, quando falou isso, irmãos, ele se colocou também numa posição de pastor que ele era. Você irmão, lembra que Davi era pastor? Quando ele foi chamado, irmãos, ele estava apacentando as ovelhas do seu pai Jessé. E nós podemos ver que Davi, ele era um pastor cuidadoso com as ovelhas.
ele quando deu um testemunho, ou seja, 2 testemunhos, irmã Kézia, para Saul, ele falou: meu rei Saul, apacentava eu, ou cuidava eu das ovelhas de papai, e veio um leão querer pegar uma das ovelhas, eu fui na sua barba e o matei. Olha, irmão, e quando ele fez isso, irmão, misericórdia, irmãos. Com toda certeza, o poder de Deus estava ali na vida dele, irmão. Da mesma forma com o urso. O que ele quis destacar ali, irmão? Naquele momento, irmão, era o poder de Deus, que Deus o livrava, que Deus o abençoava, que Deus estava com ele na peleja, assim como Deus foi com ele, matando o leão, matando o urso, também Deus ia lhe dar vitória em relação a Golias. Porque deve ser assim na minha e na sua vida, meu irmão. Sabe aquelas experiências que você teve, aquelas lutas travadas que você passou? Lembro, sim, pastor. E Deus te deu vitória. É o mesmo Deus que vai fazer você triunfar com essa peleja que você está vivenciando. Louvado seja o nome. Então confie no Senhor. Mas nós também, irmãos, podemos destacar o cuidado que Davi, irmão Eliabe, tinha com as ovelhas, sim ou não? Ele tinha cuidado com as ovelhas, porque, como fala o Senhor Jesus, olha, irmão, vejam aí em João, Evangelho 10 e 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui mostra a pessoa de Jesus como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui, irmãos, do primeiro nome de Deus, o primeiro nome de Deus aqui no Salmo é Jeová Roi. É isso mesmo? É Roi? Jeová Roi. Apresenta, queridos irmãos, o Deus aqui como o bom pastor, o cuidador. Aleluia! Davi, irmãos, ele sabia muito bem do cuidado desse Deus como pastor, que é um Deus totalmente, irmão, cuidadoso com as suas ovelhas. Esse pastor aqui, esse bom pastor, é o pastor que procura, irmão, proteger as ovelhas dos perigos. É o pastor que quando a ovelha ela fica desgarrada, ele vai atrás. Veja aí, irmão, em Lucas, capítulo 15 de Lucas, e o versículo de número 5, veja o que nos diz aí a palavra do Senhor. E achando-a, a põe sobre seus ombros. Eu destaquei isso aí domingo, né, irmãos? Seus ombros cheios de júbilo. Olha interessante aqui, irmãos, que aqui não fala que ele coloca a ovelha sobre o ombro, no singular, mas sim sobre os seus ombros. Mostrando com isso, irmão, olha, que quando ele pega a ovelha que está desgarrada, ele traz ela assim, olha aí para mim. Em cima dos seus ombros. Olha aí que cena maravilhosa. O pastor trazendo a ovelha, todo cuidado, em cima dos seus ombros. Em relação a mim e a você,
cuida de nós, queridos irmãos. Ele tem um cuidado todo especial com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Estejamos certos, irmãos, que temos um pastor que cuida de nós. Esteja certa, minha irmã, esteja certo, meu irmão, que você tem um pastor que cuida de você. Aí você pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Por que é o meu pastor? Você aplicando a você. Porque cada ovelha deve ter uma experiência singular com esse pastor. Não é de ouvir falar dele, mas sim com ele andar. Você tem experiência com... Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Davi falou: ele é o meu pastor. Eu me relaciono com ele. Aleluia. Eu sinto a cada dia os cuidados dele para comigo. Ele é o meu pastor. Aleluia, aleluia. Ainda, queridos irmãos, que o tempo não vai dar, nós podemos ver também outro nome de Deus: Jeová Jiré. Esse termo, irmão, significa o Senhor proverá. A primeira vez, irmãos, que foi usado esse nome de Deus está no capítulo 22 do livro do Gênesis. Lembra, irmãos, quando Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai para o Monte Moriá. E lá do Monte Moriá, oferece-o em sacrifício a mim. A Bíblia nos diz que Abraão saiu de madrugada com o moço, com Isaac, e caminhou quanto tempo, irmão? 3 dias até chegar àquele local. Tempo suficiente para refletir, irmão. E ele refletiu, tomou a decisão, certo disso, levando-nos nós também, irmão, que o que ele ia fazer não era movido pela uma emoção momentânea, mas ele teve 3 dias para refletir. Ele caminhou 3 dias, irmão, refletindo, pensando naquilo, irmão, e não fez nada, irmão, nada precipitado. Mas quando ele estava subindo o monte, quando ia subir o monte, ele falou para os seus servos: ficai-vos aqui, que eu e o moço vamos subir, e após ter adorado, retornaremos a vós. O escritor aos Hebreus fala, irmão, quando ele falou isso, é porque ele estava certo que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que não duvide, queridos irmãos, quando Deus falar com você, irmão, mesmo que seja impossível para você obedecer, mas obedeça em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando ambos estavam subindo, irmão, o monte, pai e filho, Abraão e Isaac, o moço perguntou: pai, aqui está o cutelo, está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí vem esta palavra: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. E essa provisão de Deus, irmãos,
É o ato sobrenatural de Deus, irmãos. Fazer surgir, fazer aparecer. É algo que vai além, irmão, da compreensão humana. Mas é Deus que provê, é Ele que provê. Ele tira de onde não tem, irmão. Ele faz, irmão, acontecer, queridos irmãos. O que não é, passa a ser, queridos irmãos. Porque Ele é o Senhor. Ele provê, louvado seja o nome de Jesus. E no momento que nós estamos vivenciando, irmãos, a crise aí, olha, irmãos, é uma oportunidade que estamos tendo, irmão, apesar que nós temos todos os dias com crise ou sem crise, mas estamos tendo uma oportunidade de conhecer mais o nosso Deus. Porque Deus, irmão, Ele gosta, permita a expressão, irmão, de operar onde os recursos humanos, ó o dedinho, já foram, porta fechada daqui, olha, fechou daqui, emprego, dispensa, o que vou fazer, Deus, agora é eu que faço. É eu que vou prover, é eu que vou suprir, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Jeová Jiré, o Senhor proverá. No capítulo, queridos irmãos, de número 16, do livro irmão, texto. Vamos ler para a gente não citar errado. Veja que nos diz aqui no livro do Êxodo, que ali fala no tocante ao maná. Deus, quando mandou o maná para o seu povo, irmãos, o negócio, como a Silvana costuma falar, né? Não era bagunçado, não, irmãos. O negócio era ordeiro. Deus mandava uma quantia diária. E só era para pegar, irmão, aquela quantia. Quem fosse zoião ou zoiuda, enchesse a mão e quisesse pegar e guardar para o outro dia, ao dedinho, o que acontecia, irmão? Apodrecia, ficava cheio de bicho. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus propositalmente fazia isso. Mas o que ele estava querendo ensinar ao povo? Aí é que está, irmão. Deus estava querendo ensinar ao povo que Ele é um Deus provedor. Se no primeiro dia da semana, o domingo, Ele proveu, espere, meus filhos, que na segunda Ele vai prover também. Ele proveu na segunda, aguarde, porque na terça Ele vai prover também. E assim na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Ele provê, irmãos. O que ele estava ensinando para o povo é: olha, espere, porque eu mandei no dia, aguarde, porque no dia seguinte virá outra porção. Por isso que Jesus Cristo fala na oração, na denominada oração Pai Nosso, o pão nosso. Ou seja, Deus provê isso. Deixa eu ver se eu consigo pregar sem o óculos. Deus provê, irmãos, todos os dias para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, Ele é
Jeová Jeré. O Senhor proverá. Davi diz também, irmãos, o terceiro aí, ó. Davi diz que o Senhor nos faz repousar em pastos verdes e nos leva para junto das águas tranquilas ou de descanso. Está aí no Salmo aí, irmão, verso 2. Isso fala do que, irmão? De Jeová Shalom. É o Deus como nossa paz. Queridos, é tão importante isso, nós termos o Senhor, irmãos, como a nossa paz. Jeová Shalom, irmão, isso nos fala de paz de Deus. Deus é nossa paz. Agora, preste atenção nisso. Paz aqui, irmãos, não é ausência de tribulação e de conflito. Muito pelo contrário, é mesmo em meio à tribulação e ao conflito, nós temos esta paz. Por quê, irmão? Porque esse Deus, Jeová Shalom, Ele nos dá a sua paz. Ei, minha irmã, meu irmão, não venha quieto, atribulado, atribulada. Tenha o Senhor como a sua paz a cada dia. Vejam que Gideão, irmãos, quando estava diante de uma situação difícil, os irmãos podem ver isso no capítulo 6 de Juízes, onde os midianitas não davam assim sossego para o povo de Israel. O povo plantava, os midianitas vinham e, como gafanhoto, levava tudo. Mas Gideão, irmãos, ele não ficou ocioso. É aquilo que eu vos falei aqui em outra oportunidade, que na crise se cria. Um certo irmão, ele falou para mim hoje, falou: pastor, já estou há 70 dias ou mais, parado, afastado da empresa. Mas orei a Deus, Deus me deu para que em meio a esta crise eu venha trazer o sustento da minha família. E como Deus se agrada disso, irmão. Porque Gideão, irmãos, ele estava malhando o trigo aonde, irmãos? No lagar. Não era o lugar apropriado para isso, irmão, mas ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que criar. E o anjo do Senhor, quando chegou, viu aquilo e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, que coisa boa, queridos irmãos. Quando nós temos a aprovação de Deus, quem sabe, irmão, alguns dos seus patriotas falavam assim para ele: ei, rapaz, está ficando doido, rapaz. Mas quando Deus nos dá diretrizes, irmãos, muitos não entendem o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Muitos não entendem, queridos irmãos, o que Deus está fazendo. E muitas das vezes nem você mesmo entende. Mas faça mesmo assim. É o Senhor te direcionando. Faça no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Gideão fez isso. E recebeu a aprovação de Deus. Depois, queridos irmãos, Deus deu uma grande vitória ao seu povo.
E veja como Gideão se expressou. Veja aí, queridos irmãos. Em Juízes, capítulo 6, versículo 24. Que nos diz a palavra do Senhor. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou. Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra 2 abizenitas. Mas eu quero destacar aqui, irmãos. E lhe chamou, Senhor é paz. É onde entra isso aqui, irmão. Jeová Shalom. O Senhor é paz. Tenha paz de Deus, minha irmã, meu irmão, nesses momentos tão conflitantes, nesses momentos tão difíceis, tão desesperador, irmãos. Onde eu estava ouvindo, irmão, o teólogo Jimmy, ele dizendo, irmãos, que nessa pandemia, esse isolamento social, trará, irmãos, várias doenças psicossomáticas causadas por isso. Número de suicídio, desespero, angústia, irmão, trará na vida de muitas pessoas. É muito urgente, queridos irmãos, nós nos apegarmos a esse Deus que é paz, que traz paz ao nosso coração. Porque você, como cristão, você já tem uma grande vantagem. Qual a vantagem? A sua cidade não é aqui. A cidade, a sua pátria não é aqui. Você simplesmente está passando um tempo aqui. A sua pátria está nos céus. E isso traz um renovo, uma esperança no coração. E você saber que tudo isso vai passar. Aleluia! E você vai estar com o Senhor gozando de uma alegria para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, temos que ter em nossos corações o Senhor, o Jeová Shalom. O Senhor é nossa paz. Amém, irmãos? Deus não apenas nos dá paz, mas Ele mesmo é nossa paz. Amém, queridos? Quarto, irmão, Jeová Rafa. Davi diz que Deus refrigera a nossa alma. Pode ver isso aí no versículo 3 aí, irmão. Ele fala, refrigera minha alma. Oh, que coisa gostosa, irmão. Ele é quem sara, irmão. O Salmo 103, versículo 5 diz assim, Ele é quem sara todas as nossas enfermidades e perdoa todas as nossas iniquidades. Porque Deus, irmãos, como Jeová Rafa, Ele também se encarrega, irmão, de trazer alívio, irmã Silvana, para as tensões da alma. Ele também se encarrega, queridos irmãos, em trazer refrigério para a nossa alma, que muitas das vezes está naquele aquecimento que parece que vai ser sufocada. Aí Deus traz refrigério para a tua alma. Aleluia, aleluia. Ele sara, irmãos, as nossas enfermidades, não só físicas, irmãos, mas também as enfermidades emocionais. Isso é importante, irmão. Graças a Deus que
Hoje, irmãos, olha, aí eu procurando óculos. Graças a Deus que hoje, irmãos, nós podemos falar sobre isso. Porque alguns tempos atrás, quando se falava assim, olha, o crente está com problema aí, com alguma doença na alma. Misericórdia. Endemoniado. Aqueles mais afoitos, né, irmã Verônica, falava assim, olha, vamos fazer uma campanha. Aqueles mais atrevidos, irmã Silvana, falava assim, olha, vamos para o monte. Deus expulsar esse demônio na vida desse irmão, na vida desse irmão que já viu. Porque ele com problema na alma. Que é isso? Se fosse assim, irmão, a angústia fosse coisa de demônio, Jesus estaria endemoniado. Veja, quando ele estava orando, a Bíblia nos diz que ele se angustiou. Até a morte, irmão, a angústia dele, irmão, foi tão profunda ali, irmão. Mostrando o que, irmão? O lado humano, queridos irmãos. E isso, quando acontece na vida do cristão, queridos, não é para o cristão falar, olha, eu estou desviado, não. É uma prova cabal que eu e você precisamos mais de Deus. E ele, irmão, como Jeová Rafá, ele se encarrega disso, em refrigerar, em trazer alívio para a nossa alma. Isso está em conexão, irmão, permita a expressão, é só coloquial, com o que Pedro fala, irmãos, lá na primeira de Pedro 5 e 7, lance sobre o Senhor toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida da tua alma, Deus cuida do teu interior, irmão. Porque é importante para Ele o teu espírito, a tua alma e teu corpo. Todas essas três coisas, irmãos, têm importância para Deus. E Deus cuida do corpo, Deus cuida da alma, Deus cuida do espírito. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o Jeová Rafá. Amém, irmão? Por isso que só nesse salmo estão essas palavras aí, irmãos. Davi também, irmãos, o quinto. Davi, irmãos, nos informa que Deus nos guia pelas veredas da justiça, ainda no versículo 3 aí, irmão. Mas antes disso, Ele é a nossa justiça. Deus se apresenta como Deus que é a nossa justiça. E aqui, irmão, já nos remete para a justificação. A justificação, irmãos, é um ato divino em prol de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, o Senhor. E uma das doutrinas que eu gosto muito de pregar, irmão, é sobre a justificação. Porque quando nós examinamos a doutrina da justificação, irmãos, não é que o homem se torna justo diante de Deus, mas sim é que o homem se torna justificado diante de Deus. O homem é apresentado diante de Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus, irmãos, como não tendo culpa alguma. Não tendo culpa alguma. Por isso que Paulo fala, sendo, pois, justificados, Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, olha aí, irmão, temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Temos paz com Deus. Aí preste atenção nisso. Na justificação, irmãos, não tem esse negócio de um crente ser mais justificado do que o outro.
Se um crente que tem 50 anos, irmã Sandra, de crente, 50 anos que eu sirvo ao Senhor, isso é uma grande bênção, sim ou não, igreja? Mas se uma pessoa se converte hoje, agora, aceitando Jesus mesmo, ela fica no mesmo patamar, olha aí, na mesma altura, de justificação, igualzinho aquele crente de 50 anos, 100 anos e assim sucessivamente. Porque é um ato instantâneo de Deus. Da justificação, irmão, há uma transição. A injustiça do pecador que agora se arrepende vai para a conta de Jesus, e a justiça de Jesus vem para a conta do pecador. Aleluia. E Deus, quando olha agora para o pecador arrependido, Deus vê ele justificado, porque na vida dele está a justiça do seu Filho Jesus. Senhor, justiça nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse Deus, irmãos, Ele nos guia também pelo caminho da justiça. Ele, como nosso pastor, Ele nos guia por esse caminho da justiça. Irmãos, se você vê um crente sendo conduzido por caminhos tortuosos, ó o dedinho, não é o Senhor, o bom pastor, que está guiando ele, não. O bom pastor guia aqueles irmãos pelo caminho da justiça, caminho reto, irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando você vê uma pessoa trilhando o caminho, todo atrapalhado, caminho torto, e fala, toda prova eu tenho que entrar por esse caminho, ao dedinho, irmão. O justo, mesmo com dano seu, ele não muda, irmão. Mesmo que ele sofra dano, ele não muda, ele permanece justo, ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele tem um compromisso com esse Deus Todo-Poderoso. Dá tempo ainda, irmão, de falar mais um? Jeová chamar. É chamar mesmo? Vamos. Olha aí. Jeová chamar. Davi nos fala sobre a presença de Deus conosco, mesmo quando cruzamos o vale da sombra da morte. Veja aí no verso 4 aí. Como ele se expressa aí, irmãos. Vamos recapitular aí. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Alguns estudiosos dizem que esse vale da sombra da morte, irmãos, é um vale, um local estreito para se passar, cheio, queridos irmãos, de empecilhos, aonde quando a pessoa passa, corre o risco de até despencar, cair, morrer. Aí o salmista fala aqui, irmãos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso mostra o que, irmãos? Que na minha e na sua vida, mesmo tendo esse bom pastor, nós não estamos, irmãos, livres de momentos difíceis, de aflições, como Jesus Cristo falou. No mundo tereis aflições. Mas temos a certeza, irmão, como o salmista falou aqui, olha, vamos ler. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê, irmão? Porque ele era bravo?
porque ele era judeu? Porque ele foi escolhido lá na casa do seu pai? Não, irmão. Olha a resposta. Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Sabe aquela audiência que você vai passar? Sabe? Não tenha medo, ao você entrar lá, Deus entrará com você. Ele estará com você, não tema. Não importa por onde você passar, você estando no Senhor, sendo fiel ao Senhor, Deus é com você. Ele está com você. Não te desampara. No livro de Daniel, irmão, nós vamos ali 2 exemplos da presença desse Deus. Primeiro, quando aqueles 3 jovens, foi 3? Não foi 4 não, irmão? Foi lançado lá na fornalha ardente, irmãos. E quando Deus fez questão, irmãos, que o reizão lá, o endemoniado, ele visse aquilo. Ele falou, o que está acontecendo? Não foram 3 que foram lançados? Sim, meu rei, eu estou vendo 4. Olha, 4. Porque Deus, irmão, não desampara os seus. Muitas das vezes, queridos irmãos, Ele não livra, como nós já acostumados, muitos pregadores falaram isso, Ele não livra da fornalha, mas Ele livra na fornalha. O segundo exemplo, irmão, é Daniel. A primeira prova, quem passou foram os seus 3 amigos. E agora Daniel, já velhinho, irmãos, avançado em idade, foi lançado na cova 2 leões. Não é covas do leões, não, né? É cova 2 leões. Que os leões, irmãos, que quando as pessoas caíam ali, ele já pegava até no ar. Já devorava, acabava com a vida da pessoa. Mas chegou ali Daniel. E Deus, irmãos, Ele quis ali naquele momento fechar a boca dos leões. Porque Deus, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Até no mundo animal, irmão, Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia. O rei, irmãos, ficou preocupado com isso. E a Bíblia nos diz que pela manhã ele correu. E foi lá na cova e falou, Daniel, Daniel, porventura o teu Deus, a quem tu serve, te salvou. Oh, aleluia! E veio a resposta. Oh, rei, vive para sempre o Senhor. Oh, aleluia! O Senhor mandou o seu anjo, fechou a boca do leão, queridos irmãos. É Deus, irmão, na sua presença, Ele entra com você. Se você passar pela água, Ele passa com você. Pelo fogo, Ele passa também, não te queimará. Porque Deus, Ele está com você. E o Senhor Jesus Cristo falou, eis que estou convosco todos os dias, irmão, até a consumação dos séculos. Levante assim sua mão se você crê nisso e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. 7º, irmão, Jeová Nissi. Davi nos informa que Deus nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Veja aí o verso 5, como ele diz aí, ó.
preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O crente tem inimigo, irmãos? Deixa eu dar uma rápida explicação sobre isso. Quando uma pessoa se torna inimigo ou inimiga de um crente, isso nunca deve partir do crente. Amém? Porque Paulo fala, irmãos, em Romanos 12, 18, quando depender de vós, tende com todos. Se a sua forma de viver, de servir ao Senhor, gera inimigos, fique tranquilo em relação a isso. Se o seu zelo pelas coisas de Deus mexe no pecadinho de estimação de algumas pessoas, fique tranquilo em relação a isso. O que o cristão precisa ter no seu coração, irmão, é a convicção que ele não deve ter nada pessoal contra a pessoa alguma. Digo amém, pelo amor de Jesus. Nada pessoal. Por quê, irmão? Porque a luta do crente não é contra o homem, não é contra a mulher, como Paulo fala, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? E eu estou aqui só traduzindo. A nossa luta não é contra o ser humano, mas contra os principados, as potestades, irmãos, contra os demônios, contra Satanás. E é triste ver as pessoas se lutando uma contra a outra, irmão. Não, não é isso. Isso não é a batalha do cristão. Amém, irmão? Se uma pessoa se afasta de você, fica indiferente com você, você permaneça no seu lugar, aberto. Se ela se arrepender, tem o seu perdão. Já teve o seu perdão antes mesmo dela se arrepender. O cristão já tem aquela predisposição. Que maravilha. Isso é Bíblia, irmãos. Que maravilha. Isso é evangelho, irmãos. O tempo já foi, tem quantos minutos ali? Sem óculos, tá vendo? Vou pôr uma lente, viu? Aleluia. Jeová Nissi, Davi nos informa que Deus nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. Deus é a nossa bandeira, é a nossa vitória. Deus, irmãos, se apresenta aqui como Jeová Nissi, como o Deus da sua vitória. É onde você vai levantar a bandeira da vitória, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos abençoe. Deixa eu só... Põe aí no seu esboço aí, Por que a ovelha precisa do pastor? Por que a ovelha precisa desse pastor? Em primeiro lugar, porque a ovelha, ela é insegura. A ovelha, irmão, ela é insegura. Ela não tem como cuidar de si mesma. Ela não tem garras, não tem dentes. Quando o inimigo ataca ela, irmão, ela não tem armas para se defender. Assim é o cristão, irmãos. Viu como muitas pessoas gostam de mexer com o cristão, irmão? Eu outrora, irmão, quando não era crente, quando mexia comigo, eu me valia das artes marciais que eu tinha aprendido. Era eu e o Ricardo, sabe? Era rabo de arraia, sabe? Era soco no ar, tal, e aquelas coisas todas, e põe para correr. Mas agora não, irmão. Eu estou preso em Cristo.
As armas, irmão, agora são os espirituais. Aleluia. A ovelha, irmão, ela é insegura. Ela precisa do pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não tem, irmãos, uma clara direção, né? A expressão ovelha, irmãos, como Jesus criou, ovelha desgarrada sem pastor, é assim a ovelha, irmão. Quando ela está sem o pastor, ela fica desgarrada, irmão, sem saber para onde ir. Aí precisa do pastor como seu guia. Ela também, irmão, a ovelha, ela precisa do pastor porque ela é míope. Ela não tem uma visão clara, irmão. Enxerga embaçado, igual eu. Estou aqui, eu sou míope, né? Tenho miopia. Estou vendo ali os irmãos na porta ali, tem que pôr o óculos para dar nitidez. Aleluia. A ovelha é assim, vê tudo embaçado, não tem uma visão clara. Aí precisa do pastor para conduzir ela a cada dia. Aí a última, irmão, eu acho que essa eu me enquadro também nela. A ovelha, ela é teimosa. Fechar o esboço. Ela é teimosa. Conta-se que num passeio turístico, as pessoas, os turistas, presenciaram uma cena que deixaram todos como fala? Deixaram todos os irmãos assim, fora de si. Por quê? Porque viu um pastor pegando uma ovelha e literalmente pegou uma das patazinhas dela assim e quebrou. Aí falaram, que é isso? Que coisa desumana! É aquelas coisas todas, meu Deus, cadê a proteção dos animais? Vamos ver aquela tal. Aí falaram assim para o guia, vai perguntar para esse homem por que ele fez isso. Aí se aproximou do guia, aí se aproximou lá do pastor, né, o que estava cuidando das ovelhas, e falou, por que você fez isso com essa ovelha? É para o bem dela. Porque essa ovelha, eu já resgatei ela várias vezes. Ela já quase morreu. E eu estou fazendo isso para poupar a vida dela. Eu quebrando a perna dela, ela vai ficar próxima a mim. Eu vou estar carregando ela. Vai dar trabalho? Vai dar. Mas vou estar carregando ela. E ela vai disciplinar a ficar próxima a mim. Próxima do pastor. Ei, irmão, ovelha teimosa, não espere que Deus quebre a sua perna para você ficar perto dele. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. A igreja. Opa! Perdão. Tem uns pedidos de oração, irmão. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu vou ler o agradecimento primeiro. A irmã Sandra agradece as orações em favor da sua sobrinha Bruna, que passou por um transplante hoje e ocorreu tudo bem. E a irmã Vera agradece as orações por Paulinho, que estava com Covid e está melhor. A irmã Maria Lúcia agradece as orações em favor de sua neta, Ana Luísa, mas que a igreja continue orando por ela, amém? Agora eu vou ler os pedidos, irmãos. Irmão João José de Brito pede oração em favor de uma causa. Irmã Maria José pede oração em favor de Patrícia, não está bem de saúde. Irmão Beto pede oração por sua esposa, que não está bem de saúde. Pede oração por sua família para que Deus continue consolando os corações.
Sandra pede oração por Sara, pois não está bem de saúde. Eu peço oração em favor de Hermes e Silvana, para que Deus liberte. O irmão Raul pede oração em favor de Daniele, por sua saúde e família. Vera pede oração em favor de Ângela, que está com suspeita de Covid. José Santana pede oração em favor de Ana Lúcia, que está com câncer. E ela crê nas orações. Adriana pede oração por sua vida e por sua família. A irmã Maria do Rosário pede oração por sua família. Marineide pede oração porque está sentindo muita dor na cabeça. Fátima Monteiro pede oração por sua família. E José pede oração por irmão Ricardo José, né? É isso. Pede oração por sua família. E a Andréa Raposo pede oração em favor de sua família. Esse é os pedidos, irmão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A igreja, por gentileza, se põe de pé. O presbítero Ivanildo estará orando e dando a bênção apostólica. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Santíssimo Deus e eterno Pai, querido Mestre, em Tua presença nesta noite, Senhor, estamos agradecidos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que veio direto às nossas almas, Senhor, por sabermos, Senhor, que Tu és o nosso pastor, o pastor que veio e deu a vida por nós. Jesus, estamos agradecidos a Ti por mais este culto, ó Pai. Continua abençoando os Teus filhos desta noite, Senhor. Aqueles que chegaram até este templo, aqueles, Senhor, que por motivo de forças maiores não conseguiram estar aqui, ó Pai. Pai querido, Rei da Glória, apresentamos todos os nomes que foram citados aqui, Jesus, aos Teus filhos que se encontram enfermos, Senhor, passando pelo momento da enfermidade. Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara as feridas, Senhor. Vai de encontro agora, ó Pai. Entra com providência nesta peleja, nesta causa, Pai. E mostra para o Teu servo que Tu és o Deus que está, aleluia, ainda no controle de toda a situação. Estamos agradecendo, Espírito Santo, pela Tua presença derramada nesta noite, através da Tua palavra, nos trazendo vida e almas. Nós Te agradecemos, Senhor, desde já, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Toda a igreja, irmãos, levantemos nossas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Está finalizado. Deus abençoe. Deus abençoe.